a gente fala em geração de emprego, está falando de economia. Nós tivemos 20 anos de algo denominado florestania, que para os petistas deu certo, mas ainda faltam alguns ajustes para transformação da economia do Acre. Para a oposição, que hoje é a situação, é um modelo fracassado que provocou a ida dos jovens por falta de emprego, de oportunidade para o crime, essa quantidade absurda que a gente tem de pessoas passando fome. Mas também esse modelo, apesar do crescimento da pecuária, apesar do crescimento da criação de suínos, ao longo desses últimos 4 anos, isso não representou a melhoria na geração de emprego e renda nessa transformação econômica prometida. Como é que o David Hall vem? Florestania, a agropecuária, qual é o modelo econômico para a gente gerar emprego e renda e dar oportunidade para os nossos jovens? Perfeito, excelente pergunta. O modelo de desenvolvimento econômico que nós estamos propondo. Para começo de conversa, a florestania fracassou. Isso é um fato. Isso é um fato e a gente precisa fazer uma retrospectiva. Quando a Frente Popular assumiu o governo do Acre, isso na década de 90, o PIB do Acre era de 1,5 bilhões de reais, um estado extremamente pobre. Passado esses 20 anos no poder, Tião Viana entrega o estado do Acre com um PIB de 15 bilhões de reais, ou seja, uma evolução de 10 vezes. Se a gente for traçar como comparativo o Acre há 20 anos atrás, né, antes da Frente Popular, foi um salto significativo. Se a gente pegar como parâmetro o estado de Rondônia, o Acre deixou de produzir muito, porque Rondônia, que estava atrás de nós, conseguiu nos superar. E hoje o PIB de Rondônia é 3 vezes maior do que o do Acre. Ocorre que no passado fizeram-se escolhas, né? A florestania é essa política econômica com base nos produtos da floresta. E até hoje nós vivemos isso. Isso não foi rompido. O agronegócio está engateando. Fracassou no governo do Gladson Cameli. De modo que o que a gente precisa fazer, de fato, é dar continuidade à economia com base nos produtos da floresta, inserindo tecnologia, potencializando essa produção, e a gente sabe a fórmula para isso, mas a gente não pode, obviamente, ficar só nisso, porque o agronegócio é um excelente negócio, e está dando certo, Brasil afora, Rondônia, Mato Grosso, enfim, só que eles fizeram alguns erros no passado, que foi o desmatamento expansivo. Hoje a gente tem tecnologia por meio do Sistema Integrado Lavoura, Pecuária, Floresta, indicado pelo Embrapa, que não se precisa mais desmatar. Obrigado, candidato. Continuando, infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Geração de emprego. Se falou muito aqui na educação como fator transformador, mas o jovem sai hoje da universidade e não tem emprego. Como é que se resolve essa equação? Perfeito, Crica, perfeito, porque, veja, existe um descompasso muito grande. A gente precisa ofertar cursos que estejam sendo demandados pelo mercado. A gente está muito atrasado nisso. E o que a gente propõe é uma universidade digital, né? A universidade pública ela tem um custo muito elevado, né? Agora, uma universidade digital, o custo é muito menor e as áreas oferecidas por essa universidade são áreas relacionadas à tecnologia, onde a gente vai poder produzir aqui no Acre mão de obra qualificada, especializada e novos profissionais que sejam formados justamente por aquilo que o mercado está demandando. Então está faltando isso. Cursos na área da inteligência artificial, não só para o Acre, mas para o mundo. Internet das coisas. Então são cursos tecnológicos nessa área, porque existe uma carência, existe uma lacuna que o ITPEC, né, dos cursos profissionalizantes, os cursos técnicos, não é capaz de suprir. E nem a nossa universidade, nem o nosso Instituto Federal tem esse tipo de formação. A formação EAD, a formação à distância, ela tem um barateamento muito menor, o custo ele é reduzido. E a gente formar esses jovens profissionais nessas áreas vai ser muito bom para a vinda, inclusive, de investidores. Mas a gente também está pensando lá na base. A gente está com a proposta de fomentar um ambiente para a instalação de 80 mil novas empresas. Isso vai se dar lá na formação de base, quando a gente alargar o empreendedorismo que já tem no ensino médio
para que seja também uma realidade do ensino fundamental, para que a gente já comece a construir uma cultura empreendedora de modo que o jovem, né, que se tornará adulto, possa caminhar com as próprias pernas. É, na verdade, uma mudança de cultura e isso levará algumas gerações e precisa começar agora. Obrigado, candidato. Finalizando infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Bom, é uma questão que, quando a gente... É preciso analisar com muito cuidado essa questão, por exemplo, de quando o Jorge Viana assumiu o governo em 99. Como é que era o Acre naquele tempo? E como é que o Acre se tornou depois de 2018, quando se perdeu a eleição. Foram 20 anos. Mas se a gente analisar com critério, cuidado, houve muita geração de emprego. Muitas casas foram construídas. Né? Muita coisa aconteceu, duplicação de ruas, de avenidas. Quer dizer, teve muita coisa boa. Essa é uma grande verdade. Que, às vezes, a gente é obscurecido por causa do debate político. Né? O debate político, não, o PT, tudo que o PT fez não presta. E eu acho interessante a sua posição de dizer, não, o que foi bom, tudo bem, mas o que não foi não pode ser aproveitado. Né? Então, o Acre continua aquele estado anterior, é um estado pobre, miserável. A alternativa não depende só de um governo, depende muito mais do governo federal de investimentos, que a gente não tem. Sobre o agronegócio, o governo passado também teve um relativo sucesso. Se a fábrica de tacos teve problema, ou a Peixe da Amazônia, mas tem a Dom Porquito, tem a Creabos, que é um sucesso. A pergunta, Esther. A pergunta é justamente essa, sobre o modelo a ser implementado, já que o Acre não tem como sair. A gente, não, eu tenho um plano de governo, mas é um atoleiro só. Perfeito, o candidato tem 2 minutos. Ninguém vê um governador com chance de fazer alguma coisa. A gente não tem nenhum problema em reconhecer acertos, né, e apontar os erros. A gente fala até com um lugar de fala que nos permite essa independência, sabe? Eu não participei das gestões da Frente Popular e também nunca participei da gestão da oposição, né, da atual oposição, de modo que eu não devo nada para ninguém. Se eu devo alguma coisa é para a população. Então, o nosso modelo é justamente esse. Veja, a gente não está tirando da nossa cabeça, são dados da Federação da Agricultura e da Embrapa que dizem o seguinte: a gente está perdendo dinheiro. A gente está perdendo dinheiro. Porque, veja bem, nós temos um faturamento médio, anual, por hectare, de R$700 de um pequeno agricultor. Quando, na verdade, nós poderíamos ter de R$16 mil. Veja a discrepância, veja o que a gente está perdendo. Está perdendo por quê? Por não implementar o sistema integrado lavoura, pecuária, floresta, impacto mínimo ao meio ambiente. É revolucionário, está dando certo. A Rondônia dos dias de hoje não precisa mais desmatar. Eles desmataram muito no passado. Rondônia é o estado da região norte que mais desmatou. Mas hoje, com o uso da tecnologia, isso não é mais necessário. Não existe mais esse descompasso. O meio ambiente não é um empecilho para o desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário. Se a gente for analisar os gráficos de ascensão do Brasil, os momentos de pico de elevação do PIB se deu justamente nos momentos de menor desmatamento do Brasil. Veja, a gente tem o selo verde, né? Quem compra esses produtos compra nessas condições em que eles são certificados e são feitos, esses produtos são produzidos com respeito ao meio ambiente. Então é disso que a gente está falando, de uma economia com base no agronegócio moderno.